Mais uma derrota do Internacional, o time que não vence fora de casa e vê o Z4 se aproximando. Bernabé e o seu pênalti ridículo numa atuação muito ruim mais uma vez do lateral esquerdo colorado. Lesão, estreia desastrosa de garoto da base. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo depois que você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Bom, galera, vamos lá, boa noite para vocês. Estou de volta aqui no canal para a gente falar, mais uma vez, aí da derrota do Internacional, desta vez para o Bahia. O Inter que foi escalado para empatar o jogo, vamos ser sinceros, mesmo fazendo ali um bom início de partida, surpreendente, marcando o Bahia em cima, conseguindo recuperar as bolas e acelerar o jogo, quase até conseguiu abrir o placar em algumas escapadas. Se tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter saído com 1-0. Aí o Bahia toma conta do jogo, o Inter dá aquela recuada, porque não vai ter gás para marcar em cima o tempo todo, e o jogo tá mais ou menos controlado, tudo se encaminhando para um 0-0 no intervalo, que seria muito bom para o Internacional, que estava conseguindo segurar o ímpeto do Bahia. Mas aí vem uma atuação desastrosa do Bernabé, que já era muito ruim até o lance capital, onde ele piora ainda mais algo que já era bem fraco. A sua atuação faz um pênalti infantil, um pênalti ridículo, foi pênalti, tanto é que um jogador do Inter reclama que é o Borré, eu não sei por que ele reclama, porque o pênalti é claro, inclusive o Ivan, na sua saída de jogo, na entrevista do intervalo, ele diz, foi pênalti, o juiz acertou, não tem o que reclamar. Na cobrança de pênalti, mais uma falha coletiva do Inter, o Ivan defende o pênalti, o que já é bem difícil, o William José perde o rebote, que é mais difícil ainda, e o atacante do Bahia ainda tem uma terceira possibilidade de chutar sem que nenhum jogador do Inter chegue. O Thiago Maia é o que chega mais perto ali de tirar a bola no terceiro chute, mas chega atrasado, não consegue e o Inter acaba levando 1-0. Na segunda etapa, pessoal, o Ramon faz algumas alterações até interessantes, tira os dois alas, coloca o Alisson Garoto, que a gente vai falar mais sobre ele na sequência, e também coloca o Gustavo Prado, que não fez um bom jogo, entrou ali na segunda etapa, tentou algumas jogadas, mas errando bastante também. O Gustavo Prado também não dá para julgar a partida do garoto, é a primeira dele com essa comissão técnica, entrando com o time perdendo, então vamos colocar o contexto também nas coisas em relação a isso. E aí na segunda etapa tem a expulsão do garoto Alisson, que agora a gente pode entrar nesse tópico. Eu sinceramente estava gostando, tá, da partida do Alisson, não acho que ele mudou muito assim o jogo, mas pelo menos eu vi uma personalidade ali no garoto que não se escondeu para o jogo, estava aparecendo no ataque, conseguindo alguns desarmes até na defesa, ia pro ataque, trocava passes, mostrou personalidade mesmo para um garoto de 17 anos. Aí acabou tendo um erro ali justamente pela idade, né? O jogador chegou ali por cima, uma expulsão difícil de contestar com a imagem do VAR, foi ali ajudado, né, por alguns companheiros, o Bruno Gomes, o Cleiton Sampaio, deram uma força ali pro garoto, o Vitor Gabriel também conversou com ele. Não acho que é terra arrasada, enfim, um jogo praticamente perdido já, o Internacional, convenhamos, entrou basicamente derrotado aí na segunda etapa, sem qualquer ânimo, sem qualquer esperança que pudesse trazer para o seu torcedor, porque o Inter foi escalado para empatar. E aí quando teve que sair para o ataque para buscar um resultado negativo, obviamente não conseguiu, não estava formatado para isso, os seus melhores jogadores ofensivamente falando estavam fora, o Alan Patrick e também o Carboneiro, o Bernabé, que é uma peça ofensiva também bem importante, já havia feito uma primeira etapa péssima, por isso foi substituído, então o time ficou sem alternativa, vitória do Bahia, derrota do Inter, que pressiona ainda mais o time nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Inter mantém a distância do Z4 para 4 pontos e tem uma partida bem difícil no final de semana, partida essa contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Inter não vai ter, inclusive, 2 laterais esquerdos. Não tem o Bernabé, que está suspenso, levou o terceiro amarelo, e não tem o Alisson, que seria a alternativa
logo na sequência, tanto é que ele entra na vaga justamente do Bernabéi. Então o Ramon Dias vai ter que adaptar esse esquema. Ou ele bota o Vitor Gabriel para jogar por ali, mas ele não tem a característica ofensiva, ficaria bem preso ali como um lateral, ou ele coloca um jogador mais ofensivo, pode ser o Gustavo Prado, pode ser o próprio Vitinho jogando por aquele setor, com o Carboneiro mais perto do Borré, enfim, vamos ver como o Ramon Dias vai armar esta equipe para o jogo do final de semana. Outro problema que o Internacional certamente deve ter é o zagueiro Vitão, que saiu no fim do primeiro tempo sentindo bastante, pelo menos ao que parece, o joelho esquerdo. O Vitão ele vai dar um carrinho no jogador do Bahia e a perna esquerda dele acaba trancando no gramado, que não estava nas melhores condições, tanto pela chuva como pela própria condição do gramado, que recém foi trocado lá na Arena Fonte Nova. Então o Vitão tranca o joelho e acaba ali tendo que sair, pediu para sair. O Cleiton Sampaio foi o escolhido para entrar na vaga dele e o Vitão vai passar por exame de imagem. O Inter vai para o Rio de Janeiro e depois volta a Porto Alegre. No sábado enfrenta o Fluminense. Então vamos ver como é que o Vitão vai demonstrar aí nos próximos dias, o que o exame também vai apontar. Eu fiquei bastante preocupado, pessoal. Lesão de joelho, se for confirmada, é bem complicada. Por mais que, beleza, não seja uma grave lesão, talvez um LCA esteja aí descartado, não sei, mas sempre lesão de joelho, por mais, digamos, menos grave que seja, ela acaba sempre tirando o jogador por um período importante. E o Vitão é o melhor zagueiro do Inter aí nessa reta final. Talvez o Inter perca esse jogador para esses últimos meses aí de campeonato brasileiro. Situação bem preocupante em relação a esse jogador. Bom, pessoal, no mais é isso. O Internacional foi escalado para empatar, acabou perdendo no lance infantil do seu jogador. Não sei, eu acho que o Ramon Dias realmente não tinha muito mais o que fazer. Eu não coloco na conta dele essa derrota. Armou ali o sistema com os jogadores que tinha, não tinha muita alternativa, né? Talvez, beleza, alguém podia dizer, tirava um zagueiro, tirava um volante, colocava mais um atacante, um meia, quem sabe o Gustavo Prado desde o início. Beleza, era uma mudança ali que se discutia, mas convenhamos, não ia mudar tanto assim a situação. Ele fez o que dava, a estratégia deu certo no primeiro tempo, mas aí num erro totalmente individual na conta do Bernabéi, o Inter acaba sofrendo 1-0. Se não fizesse o pênalti, conseguiria o empate? Não sei, pessoal, não tenho bola de cristal, teria todo um segundo tempo pela frente, talvez o resultado fosse o mesmo, mas que certamente o jogo era outro, era sim na segunda etapa se o Bernabéi não tivesse cometido esta bobagem. Partida contra o Fluminense ganha ares dramáticos, porque o Inter pode ver a diferença do Z4 ficarem apenas um ponto. E aí vai ser drama até o final, com esse elenco que já é fraco, perdendo ainda jogadores bem importantes. Aguirre, Vitão, Alan Rodrigues, Rocher, Alan Patrick, são alguns dos jogadores que estão de fora nessa reta final muito importante do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, comenta aqui embaixo também o que você achou da partida e se você tá preocupado com o Internacional, com a possibilidade de brigar até o final pela permanência na Série A. Um abraço a todos e até a próxima!